Fala, turma boa, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos agora para a aula de número 6. E esse tema, ele é bastante interessante porque a gente vai falar sobre a classificação dos ácidos. Perfeito? Então, o nosso tema da aula agora é exatamente esse: classificação dos ácidos inorgânicos, tá? Então, deixa eu escrever aqui, classificação dos ácidos. Então, vocês prestem bem atenção, que isso aqui é bacana, é legal e é extremamente fácil. Vou tentar fazer isso aqui em uma parte, tá? Senão, a gente faz em duas partes. Perfeito? Nós vamos seguir aqui alguns critérios. O primeiro critério é quanto à presença, tá, gente, de oxigênio. Então, eu vou classificar o ácido seguindo dois critérios bem simples. Se esse ácido não contém oxigênio, como por exemplo o HCl, ele é um hidrácido. Isso aqui a gente já viu. Tá? Hidrácidos são ácidos que não contêm, hidrácidos, né, melhor falando, são ácidos que não contêm oxigênio. Deixa eu dividir aqui minha lousa bem aqui, tá? Para a gente ir trabalhando esses critérios. Agora, se o cara tem oxigênio, como vocês viram, por exemplo, H2SO4, se o cara tem oxigênio, ele é classificado como oxiácido. Bem fácil, né? Esse primeiro critério. Bom, o segundo critério que a gente vai ver aqui na classificação desses caras é exatamente quanto ao número de elementos, tá? Quanto ao número de elementos na molécula. Isso aqui é muito fácil também, esse critério, quanto ao número de elementos na molécula, tá? E veja, quando o ácido ele tem apenas dois elementos químicos distintos, como por exemplo o HBr, ele é classificado como um ácido binário. Se ele tiver três elementos químicos distintos, como por exemplo o HNO3, estou colocando aqui os elementos com cores diferentes para vocês verem, ele vai ser classificado exatamente como um ácido ternário, porque tem três elementos químicos distintos. Perfeito? Agora, se o rapazinho tiver quatro elementos químicos distintos, como por exemplo, esse rapazinho aqui, ó, H4, Fe, certo? Aí vamos colocar aqui CN, tá? Fechando parêntese, 6. Perceba que nós temos aí, pelas cores, quatro elementos químicos distintos. Então, esse ácido, ele vai ser classificado como sendo um ácido quaternário. Tá bom? Seria o nosso segundo critério de classificação.
Tranquilo, né, gente? Muito fácil. O terceiro critério é quanto à volatilidade desses caras, né? O que é isso? Facilidade com que ele tem de mudar de estado físico e para o estado físico gasoso. Perfeito? Então, a gente precisa, de uma certa forma ou de outra, analisar o ponto de ebulição desses caras. Aí nós vamos ter aqui dois tipos de ácidos. Então, nós vamos ter os ácidos fixos, aqueles que não volatilizam muito fácil, como, por exemplo, H2SO4, é um ácido fixo, H3PO4 é um ácido fixo, H3BO3 é um ácido fixo. Tá certo? Esses aqui são os três principais. E a gente vai ter também os chamados ácidos voláteis. Aqueles que têm uma mudança de estado físico, certo? De forma muito rápida. Então, eles são líquidos ou gases a temperatura ambiente. Já os outros são sólidos ou líquidos, os fixos. Então, os voláteis que vocês precisam conhecer bem são esses aqui, ó. HCl, tá? HBr, HI, H2S, HCN, todos hidrácidos, né? E, neste caso, o HNO3 também ele é volátil. Perfeito? Então, quando você abre um frasco de um ácido volátil, a gente pode perceber o desprendimento de ácido pelo seu cheiro sufocante. Tudo bem, gente? Até aqui de boa? Tudo tranquilo? Bom, o próximo tema, ou a próxima classificação, é quanto ao número de hidrogênios que esse ácido ele é capaz de ionizar. Então, o próximo critério é quanto ao número de hidrogênios, né? Vou colocar assim, hidrogênios ionizáveis. Aí assim, ó, eu costumo, geralmente, falar o seguinte para vocês. Preste minha atenção para vocês entenderem. Primeiramente, vamos começar pelas exceções, que o restante é regra. Professor, quais são as exceções? Vamos lá. O H3PO3 e o H2PO2. Por que eu estou começando pelas exceções? Né? Por que a gente está fazendo isso? Começando pelas exceções. Porque eu tirando as exceções, o restante vira regra. Tá bom? Esse cara, ele só ioniza 2H+. Mas ele tem 3, ó. Né? Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Corrigir aqui, ó. Aqui é H3PO2, tá? Esse cara aqui, ó, o H3PO2, que vocês estão vendo aí, ele só ioniza 1H+. Então, o que é que eu quero que vocês
Observe, fica atento a isso aqui, tá? Que são as exceções. Aí vamos lá. Então vamos às classificações desses caras. Aí daqui para frente é regra. Como assim daqui para frente é regra, professor Emanuel? Veja, o HCl, ele só tem um hidrogênio, né? Então ele é um monoácido, porque ele só ioniza o hidrogênio. Então ele também pode ser chamado de monoprótico, porque ele só ioniza o hidrogênio, certo? O ácido que tem a capacidade de ionizar dois hidrogênios, como H2SO4, por exemplo, tá? Ele é considerado um biácido ou um diácido, e ele é um ácido biprótico ou diprótico. Aí aqui entra aquele cuidado que eu queria que vocês tivessem. Um ácido que contém 3 hidrogênios, tá? Como H3PO4, ele é classificado como um triácido. Aí, ó, tá vendo lá as duas exceções que eu comecei? Tudo bem? As duas exceções lá em cima. Então, aquilo dali não é regra. O H3PO3 e o H3PO2 não é regra. Tirando eles, o resto é regra. Então, esse cara ele vai ser um ácido triprótico. E para finalizar, imagine que eu tenha esse cara aqui, ó, H4, P2O7, né? Esse cara vai ionizar os 4 hidrogênios aqui. Então, ele vai ser um tetrácido ou um tetraprótico. Tranquilo? Então, assim, ó, tirando esses dois caras aqui, ó, tirando essa exceção, a quantidade de hidrogênio na molécula é a quantidade de ácido que ele ioniza. Um hidrogênio, monoácido. 2 hidrogênios, ioniza 2. Biácido ou diácido. 3 hidrogênios, ioniza 3. Triácido ou triprótico. 4 hidrogênios, ioniza 4. Tetrácido ou tetraprótico. Vai ficar faltando, que eu quero deixar para uma aula só, o estudo da força dos ácidos, que será a próxima aula, que é a classificação de ácidos, parte 2. Ok? Pois um forte abraço para vocês e até a próxima aula, que será força de ácidos, e nós vamos discutir um pouquinho o que é um ácido fraco, um ácido forte e um ácido moderado, ou forte, moderado e fraco. Ok? Forte abraço para todos e até a próxima aula.